Tá, o tatame. Beleza, então, agora comecemos. Tcharam! Namaskar! Vamos começar então, gente, dando uma deitadinha para acalmar os chakras. Então, vocês podem deitar assim, tá? Ou com as pernas esticadas em Shavasana, ou ainda com as mãos aqui bem nos ossinhos do quadril, se preferir. Quem tem questões lombar pode ficar com as pernas flexionadas, mas fica de olhos fechados. Já começa respirando, né? Sentindo a sua respiração. As mensagens tão poderosas, eu peguei o finalzinho do texto da Shamita, né? E já perguntando, né? Mentalmente para si mesmo, de uma forma bem suave, aonde estão as sensações de conforto e desconforto no meu corpo. O lugar mais fácil, né, de perceber a nossa presença na deitada é os pontos de apoio do corpo com o chão. Né? Então vai respirando e sentindo a presença, né, do seu corpo no chão. Quem não puder estar fazendo a prática da aula deitado, pode fazer sentado. E observando os pontos de apoio do corpo no sofá ou na cadeira. E sem auto-julgamento, né? Mas observando a fala do corpo que vem através das sensações. No corpo habita a nossa verdade. Na mente, muitas vezes, o auto-engano. Mas as sensações do nosso corpo nunca mentem. Mirabá, ainda está um pouquinho baixo. Será que dá para você? E agora, melhorou? O microfone fica ótimo. Tá. Então, lembrando que as sensações do corpo, né, elas sempre trazem Satya, a verdade. Então respira aí nesses pontos de apoio, dá essa escuta, deixa a mente ficar um pouco mais quietinha. E quando a gente fecha os olhos, a gente consegue escutar o nosso corpo através das sensações de forma mais ampliada. Porque a visão não atrapalha, não traz mais informação. Então, para quem tem algum tipo de tontura ou aversão a fechar os olhos, pode olhar na ponta do nariz, se incomodar muito. É um tipo de olhar na ponta do nariz que você enxerga algo, mas não sente, né? Talvez para quem tem essa questão, né? Uma aversão tão grande como os olhos totalmente fechados. E observa os pontos de apoio do seu corpo com o chão, como uma impressão digital na face da terra, sem trazer a ladainha do porquê o desconforto pode estar acontecendo. Observa também os espaços vazios, como rios de ar entre os pontos que se apoiam no chão. E respira. Observa também a sensação das roupas em contato com a pele, tentando experienciar o volume tridimensional do seu corpo através da sensação
das roupas em contato com a pele. E respira. E por último, observa a sensação da sua pele em contato com o ar. E observa esse volume tridimensional do seu corpo. Como você apreende esse volume no espaço? É muito comum em algumas regiões a gente sentir a percepção além da pele. São regiões onde você dá mais atenção. E também pode ter algumas partes do corpo que a percepção tridimensional vai aquém da pele. Então é importante a gente observar que nessas partes, no nosso dia a dia, a gente dá menos atenção, menos energia, menos foco, menos percepção. Então, juntando essa percepção toda de como eu cheguei para a aula, para a prática coletiva, a gente vai comparar no final. Então, vocês vão mexendo os pés, as mãos, espreguiçando e sentando. Isso, o espreguiçar sempre rotaciona, né? Os pulsos, os tornozelos. Nesse momento, às vezes o corpo pede alguns movimentos, por favor, os faça. E nessa hora, nessa prática, bocejar não é necessariamente algo espiritual ruim. É simplesmente uma liberação do ar estagnado, das tensões que estavam no corpo. Então deixa sair. Baba ensinou que quando a gente boceja, para não contagiar as outras pessoas, a gente tem que dar uns estalinhos na frente da boca. Então você pode bocejar fazendo assim. E aí vamos sentar, né? Começando pelas pernas. Vamos sentar assim, ó, tá? Com os joelhos flexionados, leva o bumbum para trás, coloca as mãos aqui do lado e vamos só trabalhar. Mirabai, tá um pouquinho baixa ainda a tua voz. Você tá com o microfone no Eu contato? tô achando que esse microfone tá atrapalhando. Eu vou tirar ele e a gente vai testar. 1, 2, 3. Vamos ver. Muita calma. Bem melhor, bem melhor. Tive essa intuição quando você perguntou. Melhorou agora, amados? Bom, para quem não ouviu direito, a primeira parte é a percepção de como eu cheguei para a gente registrar no final da aula. E agora a gente espreguiçou e nós vamos sentar. Essa sentada eu não quero que vocês estiquem a perna. Eu quero que vocês deixem o joelho um pouquinho dobrado. Apoia aqui. E nós vamos fazer movimentos com os pés. Então, juntando os dedões. Depois, pé de bailarina. Trazer o dorso para o abdômen e abrir. Juntou os dedões. Tá. Juntou os dedões. Estica os pezinhos, traz para a barriga e abre. Então vamos falar em protagonismo do movimento. O protagonismo do movimento agora está no dedão dos pés. E eles vão desenhar círculos, por isso que é importante o joelho estar dobrado. Não copie o movimento, faz o movimento com o protagonismo. Seus dedões estão desenhando os círculos. Primeiro para dentro e depois para fora. Foca nos dedões e deixa eles desenharem os círculos. Relaxa, abre o para-brisa, relaxa a virilha. Isso. E agora a gente vai puxar os isquios para trás, esticando as pernas, como uma linha invisível puxando o topo da cabeça. Vou fazer de perfil também, tá?
Não deixa a coluna abaular, traz o tórax suavemente apontando para o teto. Os dedos dos pés vão em direção ao abdômen e aqui sobe em direção ao teto. Segura um pouquinho aí. Esvazia bem os pulmões, contrai o abdômen e mantém a sua intenção, né, de levar o topo da cabeça para o céu. Relaxa, faz o para-brisa, ok? Flexiona novamente as pernas. Quem ficar com os joelhos muito altos, é importante sentar algo mais durinho assim, né? E elevar um pouquinho o bumbum, tá? E agora a gente vai elevar os braços, inspira, girou o tronco para um dos lados, exala. A mão que está na frente, ela continua empurrando uma parte da perna, ó. Isso vai te dar estabilidade, o topo da cabeça para o céu. Aqui é um T. Cuidado com isso, abre, joga o coração para as estrelas, continua respirando. E na medida que a sua respiração vai fluindo, você gira a cabeça. Tenta deixar o ombro de trás, longe das orelhas. Continua respirando na cintura. E agora é o olho que vai torcer. Na mesma direção, escolhe um ponto fixo. Respira. Bem na cintura, abrindo espaço entre os ossinhos do quadril, lá embaixo. E eleva os braços para cima. Voltou, descansa aqui no horizonte, no centro. Inspira. Exala, desce, é a mesma coisa. O braço da frente, ele empurra a perna, tendo um eixo para subir. Isso. Sobe. Não deixa a coluna abalar. Projeta suavemente o coração para as estrelas. Quando você sentir que estabilizou a coluna, a torção, aí você vai suavemente girando um pouco mais a cabeça, respirando. E o olho também exercita o globo ocular. Num ponto, respira. Tenta sentir a sua coluna sendo massageada. E da base da coluna até o topo da cabeça. Inspira. Exala. Inala, eleva os braços. Gira o tronco, exala. Respira. Vai observando as tensões. Se incomodar um pouquinho, você volta um micromilésimos para frente. Se estiver tranquilo, você vai micromilésimos, expande mais a torção. E lembra, sua respiração está profunda e plena. Se por alguma razão a sua respiração não consegue ficar profunda e plena, é porque você está em dor. Então você recua um pouquinho mais para frente, para sustentar o que é possível no aqui e agora, sem perder a sua respiração de vista. Inspira novamente, eleva os braços, volta para o centro. Exala para o outro lado. Isso. A torção é muito boa para ativar, né, todos os chakras e manter a longevidade. Inspira. Exala. Então agora a gente vai fazer uma sequência onde a gente vai trabalhar a vaca e o gato sentados, né? Uma adaptação. Então eu vou tirar aqui um pouco a blusa. Isso que dá pra ver com a blusa, olha. Abala a coluna, põe a mão aqui no joelho, abala a coluna. Então aqui é uma ativação do gato sentado.
E depois imagina uma linha invisível, que eu vou pôr o dedo aqui só para ressaltar. O coração está indo para as estrelas, ó. Aqui eu estou imitando a coluna da vaca, quando a gente faz na postura de 4, né? Abrindo os espaços entre as vértebras na parte da frente. Inspira. Aqui, exala. Inspira. Exala. Inspira. Expande o coração. Caminha na diagonal, apontando suavemente para o céu. Exala pelo nariz, esvaziando os pulmões, contraindo o abdômen. E agora com as mãos, o mesmo movimento. As palmas aqui, abaula a coluna. Esvazia bem os pulmões. Inspira, abre. Cuidado para não bater nos objetos em casa. Exala, fecha. Inspira, abre o seu coração para o universo, para as experiências, para a vida. Exala, recolhe os aprendizados, as nossas digestões e reflexões. Inspira. Exala. Vamos mudar a posição das mãos. Uma mão vai para o alto, outra vai para trás. Expandindo o coração das estrelas. Inspira. Exala. Abala. Inspira. Muito bem. Vamos trabalhar as pernas um pouquinho antes da gente fazer as nossas asanas prânicas. Então aqui é uma forma bem interessante de se aproximar. Ao invés de aproximar o calcanhar do pubis, a gente aproxima, né, os nossos cóccix do calcanhar. Então quero que vocês façam isso. Coloquem as mãos aqui do lado, né? E deixa as pernas caírem para um lado. As pernas caíram para o lado, projeta o coração para as estrelas. E volta, baula. As pernas caindo para o outro lado. Isso. Fazendo um movimento de coluna e das pernas juntos. Então, quando a perna chegou aqui, eu projetei meu coração suavemente para as estrelas, abrindo um pouco o meu peito. Exalo, eu encolho. Antes de ir para o outro lado. Isso. E abro. Muito bem. Então agora a gente vai fazer Yoga Mudra. Tá? A mão direita segura o punho. E trazendo uma ideação na nossa prática, na nossa postura, que não é simplesmente um movimento físico, mas também é um encontro do nosso ser como um todo, com aquele que é em nós e em tudo que existe. Então, pensando no que é sagrado para você, você coloca na palavra Ti. Inspira, projeta o coração lá para o infinito. Eu me preencho de Ti. Exalo humildemente, me esvazio de mim, do meu ego, das minhas vicissitudes. E no silêncio eu te encontro. Pausa respiratória. Inspira pelo nariz. Exala. Uma dica. Nessa postura, mais importante do que chegar lá embaixo é estar com essa flexão aqui, ó, né? Vamos supor que teu corpo chega bem até aqui. Cuidado se você tiver os joelhos muito elevados, então você tem que cuidar bem desse, né? E na hora de esvaziar os pulmões, contrai o abdômen, contrai, suga para massagear as glândulas aqui, né?
É melhor assim do que você machucar o joelho, né? Uma outra forma de fazer também é assim, né? Com as pernas. Tem várias adaptações, a gente não tem tempo para explorar todas, né? Então faça o que você já conhece, que é confortável para você. E juntos, como um grande corpo coletivo de Yoga Mudra, chamando o infinito, o sagrado. Inspira, todos juntos. Exala, inclina e se esvazia humildemente das suas crenças, de tudo que você sabe. Contrai o abdômen para dentro e para cima. Mantenha o pulmão vazio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, sobe. Exala no horizonte. Inala pelo nariz, todo mundo junto. Eu me inspiro de ti, do divino que há em mim, do melhor do universo. Exalo, me esvazio do que eu não preciso mais. Contrai o abdômen, pulmão vazio. E no silêncio, eu te encontro. Inspira. Exala. É melhor fazer essa exalação no horizonte do que ficar ofegante. A ofegância, ela agita a mente. Inspira. Profundamente, eu me preencho do amor infinito. Exalo, me esvaziando do meu ego, de tudo que me atrapalha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. Mantenha os olhos um pouquinho fechados. Sentindo os benefícios. É sempre quando a respiração se acalma que a nossa mente percebe maior os biocampos sutis. Enquanto ela está na autorregulação homeostática da respiração, é mais difícil perceber os benefícios nos biocampos mexidos com a prática. Então, sempre uns 15 segundos é importante. Então, agora nós vamos ficar de bruços. Com as mãos aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho para pegar a palma dos meus dedos. Como eu não conheço o corpo de todo mundo, eu vou fazer uma forma mais simples, tá? Mas quem quiser fazer a forma mais complexa da Bhujangasana pode fazer. Então a gente vai estar com as palmas das mãos aqui, o cotovelo em 90 graus, né? E nós vamos inspirar juntos, inflando o abdômen, infla. Isso aqui é muito bom para não pegar na lombar. Mantenha o pubis no chão, mantenha o pulmão cheio, estica. Não deixa o ombro subir, sustenta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abre os cotovelos, relaxa, testa e nariz no chão. Segunda vez. Inspira. Infla o abdômen, depois sobe. Empurra o umbigo no chão. Quando sobe, tenta esticar os cotovelos, ombros longe das orelhas. Mantenha o pulmão cheio. 4, 5, 6, 7, 8. Exala. Continua no ritmo de vocês. Terceira vez. Primeiro lembra, inspira, infla o abdômen, deixa ele empurrar o chão. E depois você sobe,
Evita subir os ombros em direção às orelhas para não machucar a cervical, independente do estilo de adaptação que você estiver fazendo. 5, 6, 7, 8. Isso. Última vez. Inspira. Sempre exala pelo nariz. Quando a gente exala pelo nariz, a gente ativa de forma mais profunda o sistema nervoso parasimpático, que acalma a mente. Mais um pouquinho. Agora vocês vão fazer no ritmo de vocês 4 vezes. Expandindo com consciência a sua prática, sincronizando o movimento com a respiração e no momento da pausa respiratória, conta de 6 a 8 segundos. Deixa essa pausa também ser agradável. E o que faz ficar ofegante na pausa é quando você inspira muito rápido. Então você sobe assim, não, isso não dá certo, tem que ser com o movimento. Pausa. Sinta a luz do amor infinito expandindo o seu coração. Que no nosso coração a capacidade de amar também é infinita. Cada vez que você preenche os seus pulmões de ar, sente o seu coração se erguendo para trazer esse amor aqui na Terra. Quem então terminou vai terminando mais uma ou 2 vezes. Isso. Quem não pode fazer essa postura, faça outra. E finalizando, deita de barriga para cima e abraça as pernas. Nesse momento, como eu falei no início da nossa prática, é importante ter deixado um cobertorzinho. E vamos trabalhar então a senso-percepção. Quem sentir de fazer breves, mesmo deitada, um pouquinho no rosto e um pouquinho nos pés. Isso. Não estica as pernas logo de cara, deixa um pouquinho aqui, né? Se cobre. Se tiver incômodos a lombar, pode juntar os joelhos, deixando as pernas um pouquinho abertas, jogar a pelvis um pouquinho para o alto, sim. Isso. Respira aí. E observa a qualidade da sua autopercepção comparada com o início da aula. Se está melhor, se não está. E vai se preparando, vamos nos preparando juntos, né? No momento que for mais agradável. E se for agradável, estica as pernas. Se sentir um pouquinho de agitação, põe a mão na região abdominal para trazer a presença na respiração. Os cotovelos no chão. Inala, o umbigo sobe. Continua deitados, de olhos fechados. Exala, o umbigo desce.
Inspire. Sente todo o tubo da base da pelvis até a sua garganta, inspirando. Inala. Recebe as ondas do melhor do universo. Exala. Esvazia. Inspira. E vai entregando esses pontos de apoio do seu corpo para o chão. Isso. Inala. Exala. Deixa sair o que você não precisa, convidando a sua autopercepção por seu melhor, o amor que facilmente você dá para os outros. Agora é um convite que você preencha essa estrutura que te acompanha desde o seu nascimento até antes do seu nascimento, com essa vibração. Eu quero que cada parte de mim seja feliz. Cada célula, cada mitocôndria, cada espaço entre células, da ponta dos dedos dos pés até o topo da minha cabeça. Eu desejo felicidade para os viajantes que me acompanham, os meus órgãos, as minhas estruturas que me deixam de pé e que me fazem caminhar rumo aos meus sonhos. Que todos possamos ter uma jornada feliz rumo ao melhor de nós mesmos. Então eu vou começando aqui com a nossa prática, né? Quem quiser pode... Eu escolhi uma música que Baba fez, que fala do sofrimento, né? Muitas vezes o nosso aprendizado nessa existência, e a gente busca o que é infinito, né? Através também dos nossos tombos, né? E mostra também como a gente pode sim e deve promover a felicidade no nosso planeta. Então é uma música de compaixão. Ó Senhor, Tu vieste para cuidar dos aflitos, para destruir todas as feridas da mente e amar a todos os seres. No mundo, a terra estava esperando por Tua chegada, com marcas de aflição por todo o caminho. Todos os sinais de felicidade haviam desaparecido, carregando um grande peso. No mundo, produza mais luz. Nos corações oprimidos, despeje seu néctar, seu amor, conclamando todos com o chamado de seguirem adiante com as cabeças erguidas. Eu vou manter aqui o cronograma perto de mim, para mim não me perder nos horários. Deixa eu só colocar aqui os horários que a Aradhana passou para mim. Vou deixar aqui na tela do celular. Então, todos agora juntos, né? Escutando as canções, essa canção. Que
também faz parte da realidade do nosso planeta. E como a gente é privilegiado de poder pensar na felicidade e trazer a felicidade para nós e inspirar talvez para os outros. Espero que vocês estejam ouvindo bem o harmônio em minha voz. Tu me disse Beti to junir kotham habite Shubar moner kaluna shite Shakul jibere bhalo bhashite Tumi je se choash Beti to junir kotham habite Shubar moner kaluna shite Shakul jibere bhalo bhashite Tobo asha poche boshi achilo je dhora Betar chilo tar chilo je onge bhora Shukhe shakol resh roye giye chilo hara Klesher dharum bhar bohite bohite Tumi je se choash Beti to joner kotha bhabite Shubar moner kalona shite Shakol jebere bhalo bhashite Shubar moner kalona shite Shakol jebere bhalo bhashite Bhorare bhoke jalo aro beshi kore alo Nipirito hiya maje aro beshi shudho dhalo Udato shore shabare dak diye bolo Oncha shire shamok pani cholite Tumi je se choash Beti to joner kotha bhabite Shubar moner kalona shite Shakol jebere bhalo bhashite Shubar moner kalona shite Shakol jebere bhalo bhashite
olhos fechados para a gente cantar um mantra que na essência significa que nós possamos ser um coração universal. Para a gente ser um coração universal, existe um ponto único que nos une. É o ponto que nós queremos encontrar o amor infinito. E nesse momento é a luz do Dharma Chakra, onde pela bênção daquele que é em nós e é em tudo que existe, nós todos formamos um coração único, chamando a consciência suprema. É o desejo mais elevado do ser humano. É o momento em que nós lembramos o que realmente somos e para que viemos. E com essa intenção, cantemos o Sangachadwan juntos. Sangachadwan Samwadadwan Samwomanamsi Janatam Devabhagam Jata Purve Samjanana Upasate Samani Vakuti Samana Hridayaniva Samanamastu Omano Jatavaha Susahasati. Sangachadwan Samwadadwan Samwomanamsi Janatam Devabhagam Jata Purve Samjanana Upasate Samani Vakuti Samana Hridayaniva Samanamastu Omano Jatavaha Susahasati. Sangachadwan Samwadadwan Samwomanamsi Janatam Devabhagam Jata Purve Samjanana Upasati. Mantenha os olhos fechados, respirando, absorvendo a intenção desse mantra poderoso que nos lembra que juntos podemos criar uma força para atrair o divino através de uma intenção, de uma respiração profunda,
e plena, onde todo o nosso ser, toda a nossa mente, juntos, chamamos em silêncio a consciência suprema. De todos os pensamentos que podemos ter no universo, nesse momento, escolhemos este. Se você medita com Baba Nam, inspira Baba Nam. Exala Kevalam. Sempre pelo nariz. Somente a vibração dessa entidade amorosa que habita o meu coração, em mim. Esse é o pensamento. Em tudo que existe. A minha própria respiração se torna una com essa intenção. Quem tem um mantra próprio, ideia o mantra próprio. E juntos nós vamos ser um só coração, pela graça divina. Um só pensamento, uma só frequência. No silêncio. Essa mensagem é de um livro, né? Ou de um discurso que você pegou de outro lugar? Não me lembra aqui a referência. É Prout, é uma das publicações de Prout. Ah, tá. São vários livros, tá? Certo. Tá bom. Então, o papel dos sentimentos. A revolução sempre ocorre em torno de um sentimento. Se não houver um forte sentimento comum, uma revolução não pode ocorrer. O sentimento é sempre mais forte que a lógica. O comunismo propaga sentimentos como se os trabalhadores do mundo se unissem. Inicialmente, as pessoas foram atraídas por tais sentimentos, mas depois de algum tempo descobriram que eram vazios e, consequentemente, os intelectuais ficaram insatisfeitos com eles. O comunismo é agora incapaz de lutar contra os sentimentos locais que estão a surgir em diferentes partes do mundo, porque esses sentimentos são mais fortes do que os sentimentos comunistas. Prout baseia-se num sentimento universal, que é aplicável a toda a ordem cosmológica e caminha sistematicamente para a implementação deste sentimento. Quem tornará a população consciente dos seus sentimentos locais, tendo em mente o universalismo? Somente Prout pode fazer isso. Os comunistas não têm essa ideia. Somente Prout pode enfrentar todos os sentimentos locais e levar todas as pessoas do mundo ao universalismo por etapas graduais. Os revolucionários devem ser hábeis em despertar os sentimentos do povo e canalizar o legado sentimental da sociedade para o universalismo. Durante a preparação para a revolução, devem ser feitos esforços incansáveis para despertar o legado sentimental do povo, porque os sentimentos inspiram o apoio popular à causa da revolução e infundem nos trabalhadores revolucionários um tremendo poder e convicção. De acordo com Prout, existem dois tipos de sentimentos: sentimentos positivos e sentimentos negativos.
Os sentimentos positivos são de natureza sintética. Eles unem a sociedade e elevam a humanidade, realçam os interesses coletivos e incentivam o desenvolvimento progressivo. Os sentimentos negativos têm um alcance limitado e dividem a sociedade. Alguns sentimentos positivos importantes incluem o sentimento anti-exploração, o sentimento revolucionário, o sentimento moral, o sentimento cultural, o sentimento universal e o sentimento espiritual. Alguns sentimentos negativos incluem comunalismo, patriotismo, nacionalismo, provincianismo, linguismo e racismo. Os sentimentos negativos nunca devem ser usados para dividir as pessoas em castas e comunidades, para criar tendências fisíparas artificiais na sociedade. Pelo contrário, devem sempre ser usados para trazer unidade entre as pessoas. Hitler usou o racismo num esforço para unir o povo alemão e teve sucesso a curto prazo, mas como usou apenas sentimentos negativos, não tinha sentimentos positivos, a sua abordagem resultou numa guerra mundial e na quase destruição da Alemanha. O caminho da negatividade é extremamente perigoso e prejudicial para a sociedade. Os sentimentos positivos são as verdadeiras armas para construir a sociedade. Isto nunca deve ser esquecido em nenhuma circunstância. Tinha uma nota aqui, né, explicando o que é essa natureza sintética. Síntese, dicionário, método, processo ou operação que consiste em unir elementos diferentes, concretos ou abstratos e fundi-los num todo coerente. Precisa ligar seu microfone. Então, a gente pode tirar, né? Que bom que você tirou o texto para a gente poder se ver, né? E eu preferia até que eu não tivesse marcada, que a gente pudesse olhar todos juntos, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para ver todo mundo. No meu. Acho que não vou. Vamos focar. Bom, duas coisas, né? O Baba, no primeiro momento, ele traz Prout, né? É uma forma, né, da gente... É uma teoria bem ampla, né? Mas o que é mais interessante a gente entender nesse texto é como a gente pode viver na diversidade e encontrar a síntese, né? Então, a natureza sintética é como no Dharma Chakra nós fizemos, né? Quando a gente canta o Sangachaduan, e cada um de nós aqui que busca a meditação está buscando esse divino dentro de nós. Todos nós estamos buscando essa felicidade infinita, né? Então, esse é um ponto em comum de síntese que faz com que a gente procure a meditação coletiva, né? E na sociedade, a gente também precisa encontrar esse ponto de síntese. Então, quando nós estamos olhando para o diferente, muitas vezes a gente precisa buscar o que é igual, né? Então, por exemplo, na dor do luto, né, que todos nós seres humanos da face inteira da Terra vivem, até os animais, a gente consegue olhar no rosto de um ser humano e até mesmo de um animal e saber que ali está a dor. Então, quando nós estamos na sociedade, a gente não deve fortalecer as forças fisíperas artificiais, né? Que Baba fala forças fisíperas artificiais, porque, na verdade, para a consciência infinita, para a divindade que habita em cada coração, não existe separação. Então, quando ele coloca a palavra artificial, é porque é o ser humano que cria essas separações. Então, é isso que está no texto, quando ele faz essa ênfase.
forças fisíparas. Então, todos nós, de alguma forma, temos conscientemente ou inconscientemente preconceitos, né? Então, como que nós usamos a luz da meditação, que a gente medita para a sociedade, para levar para a sociedade? Então, cada um de nós pode fazer um ato, uma ação de solidariedade, mas também pode fazer uma ação interna, um exercício interno naquilo que a gente se sente separado, né? E quando a gente começa a mudar o olhar em relação ao outro, também muda a nossa convivência com o outro, né? Então, se eu vou para uma tribo, né, que eu nunca vi, e eu começo a olhar aquilo do ponto de vista do que eu sinto que tem que ser, eu nunca vou me encontrar com a síntese daquela forma de viver, né? Então, cada um de nós, olhando para a sociedade, que estamos vivendo momentos tão difíceis, aonde você sente que você não entende, é onde você tem que ouvir, né? Então, esse é o meu convite, assim, em cima desse texto, é cada um abrir seu coração para aquilo que ele não entende, né? Então, por exemplo, se eu não gosto das pessoas que se vestem de tal maneira, porque eu acho que ela não é legal, ou a cor da pele delas, ou aonde elas moram, ou a forma como elas comem, ou deixam de comer, eu posso ouvir essa mulher, eu posso ouvir esse homem com o coração aberto. Acho que esse é o primeiro ponto para quebrar a diversidade. Não a fofoca que fazem desse ser humano. Não o que o jornal falou desse ser humano. Mas você vai buscando a vizinha estranha e olha nos olhos dela e fala bom dia, com sinceridade. Um dia, talvez em algum assunto, surja algo que você possa conversar e que seja realmente interessante. Na hora que ela está olhando para o cachorro que ela ama, que você também ama, um cachorro ou um gato. Então eu penso assim, as forças sintéticas, as sínteses, é uma busca sem fim, né? E é assim para mim esse texto, né? Não precisa ser para vocês, né? Mas eu estou dizendo aqui para vocês como eu senti esse texto, né? E o papel do sentimento, né? Qual é o sentimento que nos une? Então, por que Baba deu o exemplo do... Hoje tem muitas coisas bacanas no comunismo, tá mais progressista, tal, que eu também tinha alguns preconceitos, e eu fui lá escutar outras vozes. Mas naquele do passado que a gente está falando no texto, houve um momento que teve um sentimento, mas depois, o que uniu essas pessoas, né? Então, às vezes, o que une não é só aquele negócio, todos somos trabalhadores, naquele momento nos uniu. Mas e depois? Qual foi o sentimento que nos mantém juntos? Então, é a comunidade, é o encontro para plantar na praça, é o encontro para defender a limpeza das ruas, né? E nesses encontros você vai vendo diversas cores, e ver sorrisos, muitos sorrisos, não importa a cor, não importa a vestimenta, não importa a cultura, a gente já entende, né? Uma mãe cuidando do filho, a gente já entende, né? Então tem muitas coisas que nos unem. Acho que é isso que eu tinha para dizer e que a gente precisa buscar principalmente aonde a gente não sente essa união, né? E realmente evitar os sentimentos negativos, não apoiar os sentimentos negativos que hoje a gente está vendo. Então é isso. Sem mais, sem menos, é o que eu sinto em relação a esse texto.
Namaskar.